Luiz, agora vamos falar um pouco do primeiro Pan-Americano. Então, eu mudei do individual para o conjunto para ter mais oportunidade, né, de poder integrar a seleção no Pan-Americano. E foi um desafio, porque eu treinava individual e eu fui competir conjunto num grupo que já estava formado. E eu estava insegura de que se eu realmente conseguiria uma vaga para o Pan-Americano. E ao longo assim, do ano, até julho, foram aparecendo oportunidades para eu poder integrar a equipe titular. Nós treinávamos em 10 meninas e só 6 dessas meninas estariam integrando a equipe titular. E eu fiquei bastante feliz quando eu comecei o ano já viajando para as Copas do Mundo e para as apresentações, eu que apresentava, a gente revezava nos treinamentos, os lugares do conjunto. E nos Jogos Pan-Americanos, quando saiu a convocação das ginastas, que era daí a certeza, né, de que eu estaria dentro, foi muito emocionante, porque é uma competição organizada no Brasil, e eu sabia que toda a minha família, todos os meus amigos estariam assistindo, e com certeza o ginásio estaria lotado, as pessoas estariam torcendo bastante por nós. Mas também teve a questão da pressão, porque o Brasil estava invicto desde 99 no Pan-Americano de Winnipeg. Conquistou também o ouro em Santo Domingo. E agora no Rio de Janeiro a gente estava buscando o tetra, o tricampeonato, desculpa. O tetra foi em Guadalajara depois. Então a gente estava em busca do tricampeonato, competindo em casa com o ginásio lotado, e a gente errar não fazia parte do nosso pensamento. A gente sabia que a gente não poderia errar, né, que iria dificultar bastante a gente conseguir esta medalha. E conseguimos superar Cuba e o Canadá nessa busca pelo lugar mais alto do pódio em 2007. Demorou para cair a ficha, né? A gente não tinha noção da dimensão que era aquilo, que era aquele resultado e a repercussão que aquele resultado iria ter, principalmente nas nossas cidades, né? Por ser uma competição no Brasil, acho que a emoção foi maior ainda, pelo contato próximo que a gente tinha com o público, com os familiares, com os amigos que foram assistir, que estavam lá torcendo pela gente, e também por todo o Brasil que estava acompanhando pela televisão, né, e torcendo para que a gente fizesse a apresentação bem direitinho, né. Então foi uma emoção muito grande e para mim em especial foi muito gratificante, porque quando eu mudei do individual para o conjunto, eu não tinha certeza de que eu realmente iria conseguir aquela vaga. E quando eu consegui aquela vaga, foi uma recompensa por todo o esforço que eu tinha feito até então. E quando vocês subiram no pódio, hino nacional, aquela multidão cantando hino nacional, eu acho que para qualquer atleta arrepia, né? Arrepia, não tem como não arrepiar. E até hoje, mesmo eu, não sendo eu no pódio, eu me arrepio assistindo outras competições. Quando o hino do Brasil toca, é uma emoção muito grande. E aí, tem como mensurar, digamos, a responsabilidade de sair, aquele peso das costas, como é que foi? Engraçado é porque sai uma parte do peso das costas, mas pra gente o ano não termina, né? Então a gente conquistou o Pan-Americano, só que a gente também já estava com a cabeça no Mundial Pré-Olímpico, que a gente queria conquistar a vaga para a Olimpíada de Pequim em 2008. E o Mundial Pré-Olímpico aconteceria naquele mesmo ano, seria depois do Pan, e as nossas responsabilidades ainda não tinham acabado. Então, terminou o Pan-Americano, conquistamos a vaga no Pré-Olímpico, que também foi bastante emocionante, né? A gente estava disputando com outros conjuntos aqui da América para poder conquistar a vaga pelo continente. E na Olimpíada também foi a realização de um sonho, poder estar representando o Brasil, né? Num esporte que é quase totalmente dominado pelo leste europeu, né? O Brasil ainda está... O Brasil, na ginástica rítmica, ainda tem muito a crescer para poder estar disputando com a Rússia, com a Bulgária, com a Ucrânia, com outros países que já são referência na ginástica há muitos anos. Então, para a gente, estar numa Olimpíada é como se fosse ganhar uma Olimpíada, né? A gente vai conquistando o nosso espaço no cenário mundial aos pouquinhos. Na Olimpíada foi muito emocionante, a gente não teve o desempenho que a gente gostaria, né, que a gente se planejou, a gente treinou muito para poder fazer o nosso melhor lá
Infelizmente a gente teve alguns erros e foi bastante... É frustrante pelo que nós treinamos, porque a gente só queria sair de lá com sensação de dever cumprido. E no fundo, depois, com mais maturidade, eu percebo que a gente fez tudo que a gente podia ter feito naquela Olimpíada. A gente treinou muito, a gente deu o nosso melhor e não teve como sair de lá com nenhum tipo de experiência ou de lembrança negativa. O Brasil Vai ser muito legal. Lugar, né? A gente ficou em 12º e tinham 12 países. Mas aí é aquilo que você falou, você está entre os 12 melhores do mundo, está ali. Né? É isso mesmo, mas é engraçado porque tem muitas pessoas que não entendem isso, né? Que tem uma visão superficial da realidade do esporte, da ginástica em especial no Brasil, né? Então, nossa, como assim? Vocês erraram, vocês ficaram em último. E a gente encarando tudo isso como se fosse quase uma medalha, justamente pelo fato de ter conquistado uma vaga entre os melhores países do mundo. Então, quando finalizou a Olimpíada, o grupo, cada uma voltou para sua cidade, né? E foi descansar, e foi ficar com a família. Foi relaxar um pouco, porque foram anos muito intensos, desde o Pan-Americano, desde a entrada na seleção brasileira. E eu não tinha pretensões de voltar para a seleção depois da Olimpíada. Se não fosse a Maria Helena, talvez eu tivesse desistido da ginástica, porque é um processo difícil, né? Depois de uma competição assim que exige muito de ti, tu conseguir lidar com isso e continuar no esporte. Então eu acabei voltando para Florianópolis, morando com a minha família e treinando pelo clube, competindo pelo clube, nos jogos abertos, nos campeonatos estaduais, nos campeonatos brasileiros. E foi um ano muito bom mesmo. Competi individual, que fazia fazia 2 anos que eu não competia individual. Tive experiências muito boas assim no Campeonato Brasileiro, conquistei uma medalha no individual, estive em todas as finais. Participei dos circuitos da Caixa, que na ginástica, junto com a ginástica artística, e também estive no pódio. Nos Jogos Abertos consegui 8 medalhas, né? Destas 7 foram de ouro. Que ano? Em 2009. Sim. Então foi um ano bastante produtivo, assim, que me fez criar um vínculo ainda mais forte com a ginástica. Tanto que em 2010 eu acabei retornando para a seleção brasileira. Né? Competi 2010 pela seleção, voltei a morar em Aracaju, larguei toda a família, larguei a faculdade, larguei tudo, deixei tudo para trás de novo, fui em busca de outro sonho e voltei para a seleção brasileira. Em 2011 nós tivemos os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, que foi também um grande desafio, porque de 2010 para 2011 a seleção brasileira se renovou quase totalmente, mudou técnica, mudou ginastas. Então, de fevereiro até o Pan-Americano, que a gente se reuniu em fevereiro, a gente tinha um desafio de poder transformar todas aquelas meninas novas, a maioria tinha 16 anos, eu era a única ginasta mais experiente, com 23 anos, que a gente transformasse todas aquelas meninas numa equipe. Então, foram muitos dias de intensos treinamentos, tiveram dias que a gente treinou quase 12 horas por dia e muitas vezes muito tempo sem ver a família, porque a gente sabia da responsabilidade que era estar conseguindo manter o Brasil no topo mais alto do pódio, no topo do pódio nos Jogos Pan-Americanos. Então, essa conquista de Guadalajara, a conquista de Guadalajara teve um gostinho bem especial pelo fato de ser uma equipe jovem, uma equipe que se reuniu recentemente para estar representando o Brasil com uma responsabilidade muito grande. E foi bastante emocionante também sentir o apoio da torcida fora do nosso país, né? A torcida mexicana adotou a gente, ela torcia bastante por nós e foi uma emoção muito grande competir lá.